Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se existem por aí alguns mais europeístas e que dizem que os países não precisam de perder a sua soberania para estar dentro da União Europeia e para cumprir as normas da União Europeia, saibam que a Hungria foi multada com 200 milhões de euros por tentar defender as suas fronteiras e por não estar muito interessada no caso, em receber imigrantes ilegais. Eu venho mostrar-vos esta notícia que foi noticiada no dia de hoje, passa a redundância, pelo European Conservative, em que diz: o Tribunal Europeu multa a Hungria em 200 milhões de euros por política de asilo. A decisão do TGE de punir a Hungria por defender as fronteiras externas da União Europeia é ultrajante e inaceitável, afirma o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Temos aqui a notícia mais abaixo. O Tribunal de Justiça Europeu publicou um acórdão de quinta-feira, 13 de junho, condenando a Hungria por não cumprir uma decisão anterior sobre a alegada violação das políticas de asilo da União Europeia pelo país, uma alegação que a Hungria nega. O Tribunal ordena que Budapeste pague um montante fixo de 200 milhões de euros, com um adicional de 1 milhão de euros por dia, até implementar as normas exigidas. De acordo com a decisão, a Hungria está a ignorar a decisão anterior do Tribunal de 2020 ao evitar deliberadamente a aplicação da política comum da União Europeia em matéria de proteção internacional como um todo e das regras relativas ao afastamento de nacionais de países terceiros em situação irregular, que o Tribunal diz ser uma violação sem precedentes e excepcionalmente grave da legislação da União Europeia. Portanto, basicamente, e ouçam bem esta frase novamente, evitar deliberadamente a aplicação da política comum da União Europeia em matéria de proteção internacional como um todo e das regras relativas, e ouçam bem, ao afastamento de nacionais de países terceiros em situação irregular. E, portanto, temos aqui, mais abaixo, temos em resposta, em que o Viktor Orbán diz que a situação é ultrajante e inaceitável e diz que parece que os migrantes ilegais são mais importantes para os burocratas de Bruxelas do que os seus próprios cidadãos. E, portanto, como sabem, o Viktor Orbán é uma figura alta, uma figura importante na direita europeia, é uma pessoa que não está propriamente alinhada com as questões de imigração, como tantos outros, como tantos partidos no ID, como tantos países liderados por esta nova onda de direita populista, se lhe quiserem chamar assim. E, portanto, eu acho que é importante falar sobre este assunto porque, efetivamente, e conseguem perceber aqui que este tipo de políticas tiram, obviamente, a soberania nacional de determinados países. E a Hungria não é Portugal. Nós não estamos a falar de um país que tenha pouca expressão na União Europeia. Nós estamos a falar de países que se metem com os burocratas de Bruxelas e quem se mete com os burocratas de Bruxelas leva 200 milhões de euros por causa da Hungria não estar a satisfazer determinados requisitos associados à imigração ilegal. Meus caros, o que se faz dentro das fronteiras da Hungria deve ser decidido pelos húngaros. Não devem ser os burocratas de Bruxelas a decidir o que lá se passa, até porque os húngaros elegeram um primeiro-ministro de direita, elegeram uma pessoa cujas visões são partilhadas por muitos outros partidos no ID associadas à imigração. E, portanto, as pessoas têm direito a serem lideradas por aquilo que elegeram. E, aliás, têm direito e não, têm obrigação, não é? Porque há em Portugal, da mesma forma que eu neste momento sou castigado por ser liderado por um partido, por uma coligação na qual eu não votei, na Hungria as pessoas também devem ser castigadas ou estarem felizes, não é? Porque, sinceramente, não sei qual é que foi a percentagem de votos do partido de Viktor Orbán. No entanto, temos que perceber que este partido apresentou-se em campanha, ganhou as eleições de forma democrática, de forma limpa. Segundo se sabe, as eleições foram limpas e, portanto, não há por que contestar. Portanto, os países devem ser soberanos, devem poder decidir o que se passa dentro das próprias fronteiras. Mas por esta notícia e por outras e por tantas outras, percebemos que quem se mete com os burocratas de Bruxelas leva. E, portanto, nem o Viktor Orbán consegue fazer frente de forma adequada aos burocratas de Bruxelas. Neste momento, meus caros, nós temos de perceber uma coisa. A União Europeia tem poder centralizado. Este poder está-se a centralizar e está-se a concentrar cada vez mais na União Europeia. A União Europeia está-se a tornar um órgão de gestão de países através de burocratas que não foram eleitos. Temos 7 órgãos dos principais da União Europeia, só se elege num deles e é de forma indireta. E, portanto, meus caros, temos que ficar esclarecidos sobre este assunto. A centralização de poder na União Europeia é uma forma de perda de soberania. E quanto mais poder se centraliza na União Europeia, mais próximos estamos de uma ditadura. É tão simples como isso. A centralização de poder ao longo da história nunca funcionou em nada de bom, seja à direita, seja à esquerda. A descentralização de poder serve precisamente para isso, para as pessoas poderem eleger os seus representantes e contestarem o poder quando assim é necessário. Se nós centralizamos poder, está o poder centralizado em Bruxelas, com burocratas que não são eleitos, como é que nós vamos contestar as eleições que nos são impostas? Isso não é uma forma de ditadura? Meus caros, temos que acordar para a vida. Temos que defender estes partidos que, pelo menos, querem a soberania nacional, que querem uma Europa de nações livres, nações soberanas, e temos direito a isso.
Nós elegemos os nossos representantes. E, aliás, eu estou-me a bater neste momento por eleger representantes que eu não suporto. Porque o meu país elegeu representantes que eu não suporto. Mas este é o preço a pagar pela eleição. No entanto, o Luís Montenegro, principalmente em países como em Portugal, não passa de um fantoche. Nós precisamos dos fundos europeus e estamos dependentes deles. Se o Luís Montenegro não cumprir os critérios para ter acesso a esses fundos europeus, adivinhem, não temos país. E o Luís Montenegro fica com uma circunstância de má gestão. Neste tipo de regimes o que funciona é muito simples. É dar as migalhas adequadas às pessoas certas. E, portanto, se nós dermos migalhas às pessoas que fazem barulho, muito provavelmente elas deixam de fazer barulho. E é assim que tem funcionado em Portugal. E, portanto, meus caros, nós temos que exigir um bocadinho mais do nosso país, dos nossos governantes e da União Europeia. O que se passou no dia das eleições europeias foi miserável em Portugal. 30% dos portugueses foram votar. Meus caros, isto que se está a passar é culpa dos abstencionistas. As pessoas que não votaram, não falo obviamente daquelas que não conseguiram votar porque o boletim chegou 2 semanas depois das eleições, não é isso que eu estou a dizer. Falo das pessoas que deliberadamente, com a possibilidade de votar, não o fizeram. E, portanto, depois não se queixem de determinadas coisas. Eu fui votar. Eu fui fazer a minha parte. Neste momento estamos a perder soberania e o que se passa na Hungria é sinónimo disso. Ninguém deve ter que pagar milhões de euros por implementar aquilo que deseja num espaço soberano eleito pelo povo e legitimado pelo povo. Se estas pessoas não estão satisfeitas com a legitimação dos governantes por parte do povo, ao menos digam que não defendem a democracia. Sejam claros em Bruxelas. E isso é que é o importante de falar sobre este assunto. Da minha parte é isto, meus caros. É miserável o que se está a passar. A Hungria neste momento vai ter que pagar 200 milhões de euros, adivinhe-se, por mandar no próprio país. E quem se mete com os burocratas de Bruxelas leva. Da minha parte é isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, meus caros. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.